Pessoal, dando sequência, então, a gente tem mais uns arquivinhos para ver, para antes de entrar na prática. Então, o próximo arquivo que nós temos é o pagamento. Captar os dados dos empenhos orçamentários do exercício e dos restos a pagar pagos no mês. Periodicidade dele é mensal. A partir deste arquivo aqui, o que eu tenho que ter processado para poder o arquivo subir sem erro? Lembra que eu falei ontem para vocês à tarde? Movimento diário da conta bancária, lá na tesouraria. Se esse arquivo não tiver processado lá, o pagamento não vai. Então lembram a ordem? Tabelas cadastrais, planejamento e orçamento, tesouraria, depois volta na contabilidade. Tá? Então este arquivo de pagamento ele não vai subir se o arquivo movimento diário da conta bancária não tiver sido enviado. Tá? Depois nós temos o estorno do pagamento. Captar os estornos de pagamentos de empenhos de exercício ocorridos no mês, bem como de restos a pagar. Então ele vai pegar o sequencial do pagamento e vai fazer o estorno aqui desse dado. Depois nós temos movimento do realizável. Captação do movimento diário das inscrições e baixas das contas do realizável. Lembra que eu falei já hoje? Salário família, salário maternidade, auxílio doença do Fundo de Previdência e do INSS. Então ele faz esse controle de quanto foi em ingresso e quanto que saiu egresso desse valor. O ideal é que em dezembro essa tabela seja o saldo dela zerado. Tá? Depois nós temos o estorno do movimento do realizável. Por exemplo, eu fiz uma retenção num empenho, numa liquidação, perdão, fiz uma retenção de um valor indevido de licença maternidade. Vai para o realizável. Aí eu observei que foi feito errado. Eu estorno a liquidação, no ato de eu estornar a liquidação, o sistema já estorna esse realizável também. Então, também é feito isso aqui dentro do sistema. Eu não tenho como efetuar isso aqui manual. Depósito restituível passivo. O que é isso? Captação do movimento de inscrição e baixa de depósito restituíveis do passivo financeiro. O que é aqui? Controle da fonte 94. Tudo aquilo que é consignado de vocês vai estar nessa tabela aqui. Tá? O que foi retido de consignado e o que foi pago de consignado também. Então, quando existir algum erro de consignação, é nessa tabela aqui que está o problema. Estorno do depósito restituível passivo, vai estornar o movimento que vocês fizeram no plano, captação do estorno, do movimento de inscrição e baixa, dos depósitos restituíveis do passivo financeiro. Depois nós temos aqui transferência financeira, captar os valores de transferências financeiras concedidas e recebidas entre entidades do jurisdicionado, captar operações financeiras decorrentes de cisão, fusão e incorporação. Quando vocês não têm esses itens de cisão, fusão e incorporação, quais que são as possibilidades que eu tenho de transferência financeira lá no município? Duodécimo da Câmara e o repasse da taxa de administração do Fundo de Previdência. O AM faz uma vinculação assim, lá no AM da Câmara ou no AM do Fundo de Previdência, ele vai fazer a conta. Entrou de ingresso no Fundo de Previdência, R$50 mil. E na contabilidade da Prefeitura está registrado 40. Ele vai dar erro no AM dos dois. Tá? O que mandar primeiro vai servir de base para o segundo. Então, se o Fundo de Previdência registrou 50 e mandou a AM primeiro e a Prefeitura registrou 40, ele vai dar erro dizendo que está divergente do que o Fundo de Previdência informou. Tá? Depois nós temos o estorno da transferência financeira. Por exemplo, eu fiz um lançamento errado do repasse da Câmara e estornei ele vai ter o estorno efetuado aqui. Despesa não empenhada. Tá? Aqui é uma outra pegadinha. Quando sai um gestor e ele deixa contas rodando no comércio, etc. e tal, vocês não deveriam empenhar ela. Tem uma conta lá do plano de contas chamada
responsáveis por despesas não empenhadas. Então, o certo seria lançar lá tudo. Esses dias atrás me ligou uma pessoa de uma Câmara Municipal, que um presidente lá do passado deixou um monte de conta sem empenhar, e ela veio no Tribunal de Contas aqui, o tribunal falou, lança na despesa responsáveis por despesa não empenhada. E passou o AM, foi bonitinho, agora veio o contraditório, cobrando se eles já executaram a pessoa ou não para efetuar a baixa. Então tem que ir lá no município, comunicar ao município, ou se for do município, o município abrir uma ação de cobrança, inscrever em dívida ativa e executar isso. Quando é do município, não sai certidão sem comprovar a execução. Tem que entrar no fórum e ter uma certidão no fórum cada vez que for tirar a certidão para demonstrar que o processo está lá. Em 2012 para 2013, o prefeito saiu e ficou os credores lá sem empenhar. Ele veio no tribunal, consultor e fez Gestor. Daí o prefeito seguinte abriu uma comissão A sindicância? Tá? Daí foi para a Câmara, abriu o crédito, tudo autorizado e foi pago. Daí está com essa tendência na conta do negócio, o tribunal falou que vai reprovar, porque... Vai reprovar e vocês, a hora que vencer a próxima certidão, depois de votado isso aqui, vocês vão ter que ter a execução do ex-prefeito registrado no fórum, senão não libera a certidão. Execução fiscal para cobrança do valor que ele tem que restituir para o município. Pois é, daí ontem saiu uma despacho pedindo para mim, contador atual, qual a posição do balanço, se foi pago essas contas, se foi baixado a dívida, se foi pago. O próximo passo é ele se mandar para a execução do ex-prefeito. Vão executar a dívida. Qual que é o valor muito alto? 200 e... Daí vai ter correção desde aquele período até agora. Então, captar dados das despesas não empenhadas. A vinculação com a funcional programática apresentada nessa tabela visa possibilitar a perfeita identificação da despesa para fins de apuração de relatórios e de responsabilidades. Então, quando eu vou efetuar um lançamento aqui, eu tenho que colocar quem que era o responsável pela despesa. Tá? O fato de o sistema dispor de tabela para captação de eventuais despesas não empenhadas não exime a responsabilidade de quem lhe deu causa. Então, está comprovando aqui que registrou nessa tabela aqui, você vai ter que informar quem que foi o responsável por aquela despesa. Tá? Eu, na verdade, nunca usei essa tabela aqui. Depois tem o estorno da despesa não empenhada, que é o estorno ou cancelamento da despesa deixada de empenhar. A apropriação da despesa não empenhada, captar a apropriação orçamentária da despesa não empenhada, quando lá na frente você efetuou o empenho, abaixo o pagamento, dessa forma que foi feito lá no outro mandato, e depois o pagamento da despesa não empenhada. Captar dados dos pagamentos das despesas deixadas de empenhar, inclusive os pagamentos com execução orçamentária extemporânea. O que é isso? Executou no orçamento seguinte, que passaram pela tabela despesa não empenhada. Depois eu tenho o estorno do pagamento dela, que nada mais é que os dados versus o pagamento. Aí nós entramos na dívida. O que eu considero dívida? Todo aquilo que está escrito no anexo 16, dívida a longo prazo, aquilo que é mais de um exercício, parcelamentos, financiamentos e precatórios. Um cuidado aqui é o seguinte, o tribunal não exige mais que vocês mandem o saldo da dívida, o extrato da dívida, lá da entidade. Então, quem é dos mais antigos, a gente tinha que ir na Receita Federal, pegar um extrato do parcelamento INSS, um extrato do parcelamento PASEP, ir no Paraná Cidade ou no site do Paraná Cidade, tirar os extratos ali, e o tribunal conferir o que estava no teu anexo 16 da dívida, se estava batendo ali. Hoje, tem muita informação dessa de acesso ao público. Como eu falei para vocês, eu estou estudando 50 portais. Desses 50, achei 8 que a dívida não bate com o saldo, por exemplo, do Paraná Cidade, que é público, não bate com o que está registrado na contabilidade. Tem um em especial que tem um saldo de 500 e poucos reais, que faz 3 anos que está parado esse saldo
no anexo 16 dele. Agora, se o tribunal, por exemplo, dá um susto em vocês mandaram o AM, sai a instrução normativa do tribunal, queremos os extratos das entidades. Como é que você vai fazer para ajustar o AM que está fechado? Então, todo mês não custa pegar o extrato lá do Paranacidade ou mandar um ofício, pelo menos cada 6 meses para a Receita Federal, para atualizar essa dívida para ficar igual. Tá? Ingresso e atualização da dívida. Então, captar os ingressos de empréstimos, financiamentos e parcelamentos, bem como valores provenientes da atualização da dívida. Então, nesse ingresso e atualização, vai ter. Eu cadastrei uma dívida nova. Por exemplo, o prefeito fez um financiamento para comprar uma máquina, R$500 mil. Então, eu vou ter o lançamento da inscrição da dívida. No mês que vem, eu tenho o juro dessa máquina, porque ela tem prazo de carência para amortização. Então, eu tenho que lançar o juro ali, da entrada no juro. E assim por diante, toda a movimentação da dívida aqui. Depois eu tenho o estorno do ingresso da atualização. Dificilmente você usa isso aqui, porque uma vez que você lança a dívida, você não estorna ela, a não ser que seja para algum ajuste, né? Captar os registros contábeis dos estornos, ingressos e atualização da dívida oriunda de empréstimos, financiamentos e parcelamentos. Depois eu tenho registro permutativo e status da dívida. O que é isso? Captar a movimentação da alteração do status da dívida fundária, que ela é estadual lá. Em suma, esta tabela visa a captação dos dados de convênios não captados pelo sistema CIT do tribunal. Tá? Então ela vai pegar tudo que é federal aqui. Outra coisa, vocês têm que ter cuidado. Independente de ser convênio ou programa, tem que ser cadastrado aqui para ajustar a fonte. Só que quando vocês colocam programa, o que acontece? Libera aquela tabela para vocês de empenho versus convênio. Então, se eu pegar, por exemplo, e cadastrar como convênio todos aqueles recursos da assistência social, eu vou ter que colocar dentro dessa tabela para cada empenho, da tabela empenho versus convênio, todos os empenhos que for vinculado àquela fonte. Aí a coisa complica também. Então, primeira coisa que faz, vou cadastrar um convênio, é convênio mesmo ou é programa? Então tem que ter esse cuidado. Depois eu tenho situação convênio. Cada vez que eu cadastro convênio, abre um arquivinho, abre uma telinha, dizendo assim a situação no convênio. Então vocês vão dizer, em andamento. Mas você tem que ter um cuidado seguinte. Lembram de manhã que eu falei para vocês para ter cuidado com a data de envio para o Tribunal de Contas? Então, se você cadastrar o convênio, por exemplo, o convênio é lá de dezembro de 2018, mas teve movimentação só agora, no convênio e deu erro no AM. Quando você cadastrar o convênio, a data de envio do tribunal, você não pode colocar a data do convênio, por exemplo, 15/12/2018. Se nós estivéssemos mandando mês 7, tinha que colocar 1/7/2018. Para quê? Quando essa tabela situação convênio gera, ela vai gerar com a mesma data da data do envio do tribunal. Então vai dar 2 erros aqui. Eu não consigo enviar o convênio, porque não vai subir na tabela, não está gerando na tabela. E em segundo momento, essa situação convênio não vai subir porque ela está fora da data também. Então tem alguns sistemas que ela obrigatoriamente gera essa situação convênio na data que o convênio foi firmado. Então vocês têm que entrar nela, alterar e mudar a data, colocar uma nova data para a situação do convênio dentro do mês que vocês estão trabalhando, para não dar erro. Senão essa tabela não sobe. Tá? Então é captar os dados de todas as fases do convênio federal. Aditivo de convênio. Tem muita gente que não dá ouvidos para esse aqui. Cada vez que o convênio venceu e que vocês prorrogaram o aditivo dele, seja convênio federal ou estadual, você tem que cadastrar o aditivo aqui. Porque ele tem a data de vencimento do convênio. Então, se você criar um empenho posterior à data de validade do convênio, pode dar ou erro no AM ou vocês abrir um APA, que estão executando o convênio depois do vencimento. Então, cadastrar o aditivo, para o aditivo subir no tribunal no mês seguinte que encerrou o convênio.
Então, aditivou por mais um ano. Eu cadastro o aditivo do convênio aqui e lanço ele. Então, captar os dados dos termos aditivos dos convênios firmados entre os municípios e o governo federal. Depois eu tenho cancelamento do aditivo do convênio. Aditivou e depois cancelou numa altura do caminho. Captar os dados de cancelamento dos termos aditivos dos convênios firmados entre os municípios e o governo federal. Depois eu tenho convênio versus fonte. Então ele vai fazer a vinculação lá da fonte de recurso com o convênio e com o empenho versus convênio. Então ele vai dar um erro lá em determinada altura. O empenho número tal é da fonte número tal, não está vinculado ao convênio. Então com essa tabela aqui eu mato essa charada aqui. Captar a vinculação dos convênios firmados com o governo federal com as respectivas fontes de recurso. Não serão inclusos nessa tabela vinculações dos convênios versus fontes de recurso, cujo controle é realizado pelo CIT, ou seja, estadual. Pois eu tenho saldo do exercício anterior de contrapartida de execução antecipada. Aqui vai depender do sistema de vocês. Lembram ontem que nós discutimos? O que é correto? Eu empenhar o valor total de um determinado bem na fonte de recurso do convênio, depositar ela e lançar como contrapartida? Se o sistema de vocês deixar fazer isso, sim. Se não, essa tabela não serve de nada, vocês têm que dividir em 2 empenhos. Por exemplo, uma ambulância de 180 mil, 150 mil do convênio e 30 é livres. Então você faz um empenho de 30 na livres e um de 150 mil. Se o sistema de vocês permitir que vocês façam uma transferência de uma conta livres para a vinculada do convênio e que mostre lá que é contrapartida, ele vai tirar essa contrapartida aqui. Então é captar o saldo apurado em 31/12 do exercício anterior de contrapartida e execução antecipada dos convênios e operações de crédito. Contrapartida da execução antecipada do convênio. Então, cada vez que eu faço uma contrapartida, por exemplo, eu tenho lá uma obra, um calçamento, e a contrapartida é depositada na íntegra, lá na conta bancária. Quando ela é depositada na íntegra, o que acontece? A contrapartida já é considerada para a fonte. Agora, por exemplo, a Caixa Econômica diz assim, a contrapartida vocês vão depositar picada conforme a realização. Então, cada transferência que você fizer, vai ter que marcar como contrapartida para subir aqui. Tá? Ou em 2 empenhos. Daí você vai ter que baixar parte do empenho na livres e baixar parte na vinculada. Então, captar os registros originais de contrapartida, de execução antecipada dos convênios federais. Não serão captados as contrapartidas do CIT aqui. Também está a estrutura aqui, né? Eu falei já hoje que eu não vou ficar lendo a estrutura, que senão vocês vão dormir, porque é muita coisa. Mas quando vocês estiverem trabalhando lá, que dê erro na tabela, a estrutura está aqui embaixo. Então fica fácil para vocês visualizar no material do curso. Estorno da contrapartida antecipada. Se eu lancei e depois estornei ela, vai subir aqui também esse estorno. Depois eu tenho a tabela empenho versus convênio. Captar a vinculação dos empenhos com os respectivos convênios federais. Se eu não cadastrei o convênio, vai subir essa tabela? Não vai subir. Se eu não cadastrei a tabela convênio versus fonte, não vai subir essa tabela. Tá? Então, depois a gente vai ver erros nesse sentido para ajustar essas situações. Fonte versus convênio no CIT. Então, aqui são os convênios estaduais. Cada vez que eu tenho um convênio no CIT, que eu cadastro dentro do meu sistema, que eu marco a opção CIT, ele vai abrir uma tabelinha para informar a fonte do convênio. Então, quando eu crio um empenho que seja desse convênio estadual, ele vai subir nessa tabela aqui, a fonte do convênio, e depois vai ter a tabela empenho versus convênio CIT. Tá?